a gente terminou 2021 com várias pesquisas de intenção de voto, já projetando eleição deste ano, né? Mostrando o presidente Lula sempre na dianteira dessas pesquisas. Hoje, no primeiro levantamento aí, já feito, mostra o presidente também mantendo a dianteira e com essa possibilidade de um eventual primeiro turno. O que a gente pode entender, o que essa pesquisa já no começo de 2022 pode sinalizar, Miro? Então, Cosmo, é a primeira, né, da Quest Consultoria, feita a pedido da Genial Investimentos, né, e é isso, é a primeira que mostra a possibilidade do Lula vencer no primeiro turno. Né? Se você pegar votos válidos, tirar os que dizem que não vão votar, não vota ninguém e tal, né, dá 52,3% para o Lula, 26,7% para o Bolsonaro, ou seja, vence no primeiro turno. Né? O que explica isso? Ela vai na mesma toada do ano passado, ou seja, Lula consolidado e aumentando levemente, Bolsonaro empacado e diminuindo levemente, a rejeição do Bolsonaro cresce muito, né? Então, a rejeição do Bolsonaro, quem diz que não vota nele de jeito nenhum, 66%, um índice de rejeição desse, ninguém é reeleito. Né? Então, o Bolsonaro ele empacou e está aumentando a rejeição. E os tais candidatos da terceira via não passam de um dígito. Né? Então, continua lá Moro, Ciro, Dória, né? Disputando ver quem é o terceiro. Mas terceiro não vai para segundo turno. Né? Eu acho que isso mostra o grande desgaste do governo Bolsonaro, né? A componente pandemia, né? Que ele poderia ter, se tivesse tido uma postura de estadista, poderia ter enfrentado, convocado a sociedade para uma guerra contra o vírus e tal. Né? Ao contrário, ele teve sempre uma postura negacionista. Né? Então ele fica com a pecha de ser Pode não estar no relatório da CPI do genocídio o termo genocida, mas ele fica com a pecha de genocida. Né? Você tem estudos que mostram que se a vacina começasse a ser aplicada na hora certa, no tempo certo, quando né, começou a vacinação em outros países, onde você já tinha a proposta da Pfizer de vacina para o Brasil, nós poderíamos ter evitado cerca de 400 mil mortes. Cerca de 400 mil mortes. Tem estudos que mostram isso. O que é um negócio impressionante. A vacinação, você vê, a Omicron, ela é muito mais contagiosa, expansiva, mas o número de mortes diminui. Diminui por quê? Por causa da vacinação. Simples assim. Né? Você pega mesmo quem está, a maior parte dos que estão sofrendo com a Omicron, são pessoas que não tomaram as doses completas de vacina, né? Na maioria dos casos. Então, esse negócio da pandemia, a exemplo do que ocorreu com o Trump nos Estados Unidos, que o levou também à derrota, esse negócio da pandemia está pesando e vai continuar pesando nas costas do Bolsonaro. Isso vai aumentando a rejeição do Bolsonaro. Ele vai ficando como um irresponsável, um assassino, um genocida, né? Um cara, inclusive, que compra briga com todo mundo, comprou briga com governadores, com prefeitos, com o Supremo, compra briga com a Anvisa, né? O capitão peitando o almirante da Anvisa, né? Chamando as pessoas para denunciarem os diretores da Anvisa, para perseguirem os diretores da Anvisa, não é isso? Insinuando corrupção na Anvisa. Né? Então, esse negócio da pandemia só o desgasta. Mostra que ele é um irresponsável, é um genocida, né? É um cara que não tem nenhuma empatia, né? Não tem nenhum sentimento humano, é um homem da necropolítica, de fato, é um homem da morte, é um homem que faz brincadeirinha com quem está sem oxigênio, é um homem que fala mimimi, histeria, gripezinha. Isso ficou. Né? Muita gente achava o seguinte, que com o início da vacinação isso podia diminuir. Não, isso ficou e aumentou muito a rejeição dele. E uma outra componente que leva o Bolsonaro a estar com um índice de rejeição muito alto, por essa pesquisa da Quest, consultoria com a Genial Investimentos, podendo perder no primeiro turno, que seria um fato, né, muito importante, né, seria um basta ao Bolsonaro muito forte, né? Então é isso, na soma de votos válidos da 52 a 26, 52,3 a 26,7, né? Uma outra componente que leva a isso é a economia. A economia, você vê, o Bolsonaro o tempo inteiro se contrapôs à vacinação, tentou relativizar, né, o impacto do coronavírus, a gripezinha, né?
com um discurso da economia. Nós temos que fazer a economia funcionar. O que ele fez foi a economia afundar de vez. Então, ela está afundando em todos os quesitos. Né? E a questão da economia virou o ponto-chave nas pesquisas, porque o povo está sentindo. Verdade. O povo está sentindo miséria. O povo está correndo atrás de caminhão de lixo para ter comida. O povo está indo atrás de osso em açougue.